depois da queda do Grêmio na última terça-feira também pela terceira fase da Copa do Brasil, André Rizek, apresentador do Grupo Globo, ele trouxe 3 categorias, dividiu a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 3 categorias, uma delas sendo uma Super Prêmio de Flamengo e Palmeiras, segundo ele, uma um pouco mais intermediária com o São Paulo e uma terceira prateleira em que ele colocou o Grêmio como uma equipe que teria muita dificuldade em uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, até para estar no G4, e uma equipe que teria muita dificuldade em uma Copa do Brasil encarando equipes de divisões abaixo. O Grêmio teve dificuldade contra o São Raimundo, contra o Atlético, que terminou caindo para o CSA. Eu acredito que facilmente dá para a gente colocar o Santos também nessa terceira prateleira. Eu acho que talvez o Santos não estaria em uma terceira fase de Copa do Brasil se ele tivesse que começar a partir da primeira fase. E também acredito que esse Santos teria muita dificuldade de ter uma boa campanha regular numa Série B de Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse início de temporada, por tudo que demonstra a equipe paulista. Do outro lado se tem um CRB com um bom início de trabalho do Barroca, um CRB que com um fator mando de campo consegue desempenhar bem e ter um bom aproveitamento ao seu lado, com uma figura do GG sendo importante, com o Matheus Albino ganhando pontos não só na Série B, mas também em outros momentos na Copa do Nordeste, onde o CRB não foi bem, mas teve o Matheus Albino bem, no próprio Campeonato Alagoano também. O que dá para esperar desse jogo, desse confronto de CRB e Santos, partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil? Trazer uma avaliação pequena sobre esse jogo, com prováveis escalações, os destaques das duas equipes. É um Santos que tem a expectativa do retorno do Neymar, se não começando entre os titulares, mas pelo menos tendo alguns minutos no Rei Pelé. Vou trazer uma pequena avaliação e ao final do vídeo também trazer informação referente à transmissão, onde você vai poder assistir essa partida com imagem. Fique à vontade para deixar o seu palpite aqui nos comentários, a sua expectativa. Fique à vontade também para deixar o like, isso faz com que o vídeo seja direcionado para mais pessoas. Deixa a sua inscrição também, estamos correndo pela próxima meta de alcançar os 10 mil inscritos, quem sabe nos próximos dias. Então deixa a sua inscrição, deixa o seu like e bora falar sobre esse jogo que começa às 9h30 dessa noite de quinta-feira, e trazendo um pouco do contexto das duas equipes nesse momento da temporada. Você tem um CRB com um bom início de Série B, a partir de um início de trabalho do Barroca que é muito positivo. O CRB tinha, antes da Série B, o trabalho do Humberto Louser, que apesar do título alagoano, sofreu muitas contestações e com razão, a partir de um jogo coletivo que não fluía bem. Com o Barroca é um CRB que coletivamente se comporta muito bem, e principalmente é uma boa campanha do CRB na Série B a partir dos resultados dentro de casa. Se foi um CRB muito bem jogando na Vila, que por muito pouco não conseguia sair com uma vitória, na Série B o CRB tem um grande aproveitamento dentro de casa. Fora de casa apresentou algumas oscilações, como a derrota para o Atlético na Liga Arena, como a não vitória contra o Paysandu e contra o Amazonas, mas dentro de casa a campanha do CRB é muito sólida. E como eu citei, a figura do Matheus Albino vem sendo muito importante, o GG também na estrutura de meio de campo. Se tem no ataque um Breno Herculano que talvez não jogue, mas caso vá a campo, é uma figura que vem se adaptando muito bem ao clube alagoano depois de uma passagem discreta pelo Goiás. Tem outras figuras que eu vou destacar na provável escalação. Quando a gente olha para o retrato do Santos, é um retrato de muita preocupação a partir do que se tem no Campeonato Brasileiro, principalmente. Se tinha uma expectativa talvez de um Santos tendo uma competição mais confortável. Para alguns era um Santos que, principalmente a partir da chegada do Neymar e de outros elementos como o Tassiano, como o Zé Rafael, seria um Santos que poderia brigar por algo a mais no Campeonato Brasileiro, mas a realidade é muito distante. A principal preocupação é sair do Z4, e tendo também um fator de um Santos que, a partir dessa expectativa que era alta para uma equipe que sobe da Série B,
é um Santos que entrega muito pouco, né? Olhando para o jogo, olhando para as figuras individuais, é um Santos que sofre com a não expectativa atingida do Neymar, que parece estar muito distante do clube, que parece estar muito distante há um bom tempo do futebol profissional. E aí se tem as baixas recorrentes do Soteldo, a não presença do Gil em alguns momentos, as baixas da linha defensiva também em sentido de atuação mesmo, em sentido técnico. E aí a gente tem esse ponto, um cenário bem diferente, de um CRB que talvez pelos 3 primeiros meses do ano não se tinha uma expectativa muito alta, mas que consegue superar essa expectativa nas últimas semanas com um bom trabalho do Barroca, e um Santos que se criou uma expectativa muito alta antes do início do Campeonato Brasileiro, mas que não consegue atingir minimamente essa expectativa. E aí a gente vai para as prováveis escalações, o que dá para a gente destacar olhando os dois lados. A gente tem do lado do CRB, e repetindo, tá? Se tá curtindo o vídeo, deixa o like, deixa a sua inscrição também, deixa o seu palpite aqui nos comentários que você está aguardando para esse jogo. Bora lá falar sobre as prováveis escalações. Do lado do CRB tem a figura do Matheus Albino, como eu coloquei, e eu tô adiando esse ponto da escalação da Série B que eu venho sempre destacando aqui no canal. Vou aproveitar a convocação do Ancelotti para trazer a seleção da Série B nos próximos dias, e com certeza o Matheus Albino vai estar nela, um dos grandes destaques da segunda divisão do brasileiro. Tem aqui a figura do Everton, no lugar do Rainer, seria um lateral direito, talvez titular absoluto Rainer, mas tem o ponto do contrato com o Santos, e aí vem o Everton para a lateral direita, Segovia e o Henrique como a dupla de zaga. E aqui talvez seja um ponto de preocupação para o torcedor do CRB, também trazendo o nome do Matheus Ribeiro, ex-Santos. No sentido individual, o CRB que se comporta mal defensivamente, tá? Eu acho que coletivamente o CRB defensivamente tem um bom desenho, o sistema tem um bom desenho, mas nas ações individuais é um CRB que deixa um pouco a desejar nesse sentido. E aí vem o Meritão. Eu vou trazer duas possibilidades. Uma delas é com o Meritão sendo o único volante, GG sendo esse homem do meio de campo com maior poder de criação, mas o Danielzinho também tendo esse papel, mas é um Danielzinho que entrega um pouco menos do que era esperado. A figura do Baggio como atacante de lado, outro atacante de lado, Baggio que inclusive frequentou o futebol paulista nos últimos anos, Novo Horizontino e também Botafogo. Aqui a gente tem um Thiaguinho, jogador que pertencia ao Flamengo, era um jogador que rodava muito a partir de empréstimos, chegou sob uma baixa expectativa, mas vem conseguindo corresponder. E aqui o Breno Herculano, outro jogador que chegou sob uma baixa expectativa, até porque ele sai para ir para o Goiás a partir da saída do Anselmo Ramon, e é um Breno Herculano que vem conseguindo entregar gols nesse início de trajetória dele pelo CRB. Só que o Breno Herculano é dúvida, e aí tem a possibilidade do Mikael como o outro centroavante do CRB. Mikael, ex-Sport, teve uma passagem discreta pelo Internacional, discreta pelo América, ficou praticamente um ano fora dos gramados, mas volta pelo CRB. E aí, caso não vá com o Mikael nem com o Breno Herculano, tem a possibilidade de ter a figura do Caliel, que seria mais um homem de marcação, né? Ao lado aqui do Meritão, Caliel seria mais um homem de poder defensivo, e aí o CRB não teria um 9. Quando a gente olha para o fator Santos, Brazão no gol, e aí tem esse ponto do Brazão entre os nomes que mais sofrem críticas, o Brazão não está entre eles. Para a lateral direita tem a figura do Aderlan, o Aderlan inclusive que começou em Alagoas, pelo que eu pesquisei há um tempo atrás, ele começou no Corinthians alagoano, que já não existe mais, mas tem aqui o Aderlan, que no Bragantino apresentou um crescimento, e eu entendo que o Aderlan é melhor do que a figura do Léo Godoy, que seria a outra alternativa para a lateral direita. Para a dupla de zaga tem o Zé Ivaldo, e essa avaliação aqui
é muito não das últimas semanas, mas num retrato geral, até porque eu não pude acompanhar com muito detalhe o que foi o Santos das últimas semanas. Vi muito mais, o destaque aqui do canal vem sendo muito mais Série B, a segunda divisão do Brasileirão, mas sempre que possível eu estou acompanhando a primeira divisão também. Então tem o Zé Ivaldo e tem o Luan Pérez, lateral esquerda com a figura do Souza, meio de campo tendo o Rincon e tendo o Zé Rafael como outro homem de contenção, mas de saída, de pisada no ataque também, o Rolheiser como um homem mais de frente e um homem que consegue entregar algo diante de um Santos que coletivamente e individualmente vai mal. É um Rolheiser que consegue entregar algo. Tem o Tassiano e tem o nome do Neymar. Então, caso o Neymar consiga iniciar o jogo entre os titulares, a tendência é ele começando, mas o Tassiano surge como uma outra alternativa. Aqui tem a figura do Barreal, ex-Cruzeiro, e aqui tem o nome do Tiquinho Soares. Então, olhando individualmente, é um Santos que tem bons nomes, mas são nomes que vivem momentos de baixa a partir desse ponto de um Santos que tem problemas, de um Santos que tem muitas incertezas e falta de convicção também em algumas apostas, eu acho. Mas está aqui a provável escalação do Santos, que não deve ter uma vida fácil diante do CRB no Rei Pelé, a partir desse bom momento que o CRB vem tendo na temporada, vem tendo a partir desse bom trabalho do Barroca. E trazendo informações referentes à transmissão, antes, deixa o seu palpite, deixa o like também, a sua inscrição e compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Falando sobre transmissão, esse jogo é exclusivo do Prime Video, Amazon Prime, apenas por ele você consegue acompanhar a partida com a imagem. Deixa o like, deixa a sua inscrição, também compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Vou ficando por aqui, até a próxima.